Bem, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos dar início a uma nova aula de Química, agora trabalhando características do átomo, tá? A todos os meus alunos, um grande abraço. Só falar que eu estou morrendo de saudade de poder os ver pessoalmente, mas logo, logo essa situação vai mudar. Voltando para cá, pessoal, modelos atômicos. Na última aula, nós vimos sobre modelos atômicos, características de cada modelo atômico. Agora, o nosso foco vai ser estudar as características e funções desse átomo. E quais as partículas, né, atômicas que compõem e que dão o suporte a este átomo. Tá bom? Primeiramente, nós temos que entender que o estudo do átomo começa através da criação e da elaboração do modelo atômico de Rutherford, onde o mesmo organizou esse átomo em duas regiões. O núcleo do átomo, que comporta a sua massa, e a eletrosfera deste átomo, que é a região onde ficam os elétrons, ou a qual a região onde os elétrons se movimentam. Então, para poder facilitar nossos estudos, vamos levar em consideração a representação desse átomo bem aqui, pessoal. Tá? As partículas em vermelho nós vamos chamar de prótons. As partículas em amarelo nós vamos chamar de nêutrons. E as partículas em verde nós vamos chamar de elétrons. Tudo bem? Para facilitar o nosso entendimento e os nossos estudos. Tudo bem? Então, olha, observe quais as comparações existentes entre os seguintes átomos abaixo. Olha este primeiro átomo bem aqui. Este primeiro átomo vai ter 4 prótons no seu núcleo, que são as partículas vermelhas, ou melhor dizendo, 5 prótons no seu núcleo e 5 elétrons na sua eletrosfera. Olha esse próximo átomo bem aqui. Neste próximo átomo, ele vai possuir 4 prótons no seu núcleo e 4 elétrons na sua eletrosfera. Tá? Já neste terceiro átomo, ele vai possuir 2 prótons no seu núcleo e 2 elétrons na sua eletrosfera. O que eu quero mostrar isso para vocês? Quando tem um átomo ou mais átomos, onde vão possuir a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera, eu digo ou posso afirmar que esses átomos são considerados na química atômica como átomos eletricamente neutros. O que são átomos eletricamente neutros, pessoal? São átomos que vão possuir a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera deste átomo. Por exemplo, se um átomo tem 20 prótons e 20 elétrons, ele é considerado um átomo eletricamente neutro. Se eu tenho um átomo que vai possuir 10 prótons e 10 elétrons, este átomo também é considerado um átomo eletricamente neutro. Tá bom? Agora, olha para esses 3 átomos aqui representados. Tá? Se vocês perceberem, esses 3 átomos vão possuir a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. O átomo 1 vai ter um próton, o átomo 2 também vai ter um próton, o átomo 3 também vai ter um próton no seu núcleo. O que isso quer dizer? Se esses 3 átomos possuem a mesma quantidade de prótons no seu núcleo, podemos dizer, então, que estes 3 átomos possuem o mesmo número atômico. O que é número atômico? Número atômico é caracterizado pela quantidade de prótons que um átomo possui no seu núcleo atômico. Então, se um átomo possui 2 prótons, seu número atômico é 2. Se um átomo possui 10 prótons, seu número atômico é 10. Se um átomo possui 15 prótons, seu número atômico também é 15. Agora, se eu tenho 2 ou mais átomos, que mesmo juntos vão possuir a mesma quantidade de prótons e, claro, vão ter o mesmo número atômico, eu posso afirmar, então, que estes átomos pertencem a um mesmo elemento químico. Quem é que vai definir a qual elemento químico o átomo pertence? O seu número atômico e sua quantidade de prótons. Tá? Se eu tenho átomos com o mesmo número atômico ou mesma quantidade de prótons,
significa dizer que esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Agora, número de massa. O número de massa de um átomo é a quantidade de prótons e nêutrons que este átomo possui no seu núcleo atômico. Se eu pegar essas partículas, prótons e nêutrons, e somá-las, agrupá-las, eu vou ter a massa desse átomo ou o seu número de massa. Então, eu posso dizer que o número de massa, representado pela letra A, tá? É bom vocês terem em mente a representação desses números quânticos, número de massa e número atômico. O número de massa de um átomo é representado pela sua letra A. O número atômico de um átomo é representado pela sua letra Z. Então, vamos lá. A pergunta é, como é que eu encontro o número de massa de um átomo? É só eu pegar a quantidade de prótons desse átomo e somar com a sua quantidade de nêutrons. Ora, se o número atômico é representado pelo número de prótons, então eu posso dizer que o número de massa deste átomo é o seu próprio número atômico somado com a quantidade de nêutrons que este átomo possui. Olha para este átomo bem aqui, pessoal. Ele vai ter 4 prótons no seu núcleo e 5 nêutrons também no seu núcleo. Se eu quero calcular o número de massa desse átomo, é só eu pegar o seu número atômico, que é a quantidade de prótons, que é 4, e somar com o seu número de nêutrons, que é 5. 4 mais 5, 9. Então, o número atômico, ou melhor, perdão, o número de massa deste átomo vai ser 9. Porque eu somo o seu número atômico com o seu número de nêutrons. Ou, entre outras palavras, eu somo o seu número de prótons com o seu número de nêutrons. Olha aqui um exemplo de uma questão que a gente pode aplicar esses conhecimentos de prótons, nêutrons, número atômico, número de massa dos átomos. São dados os seguintes átomos. A, átomo B e átomo C. O átomo A possui número atômico igual a 20 e também vai possuir 20 nêutrons. O átomo B possui número de massa 40 e também vai possuir 22 nêutrons. O átomo C possui 20 prótons e também vai possuir 20 nêutrons. A pergunta é o seguinte: pertencem ao mesmo elemento químico os átomos? Ele quer saber quais desses átomos, A, B, C ou os 3 juntos, quais pertencem ao mesmo elemento químico. Então, vamos recordar alguns conhecimentos anteriores. Para que 2 ou mais átomos pertençam ao mesmo elemento químico, eles têm que ter o mesmo número atômico. E para ter o mesmo número atômico, precisam ter o mesmo número de prótons. Então, vamos ter que descobrir se os números de prótons desses átomos são iguais. Átomo A. O número atômico do átomo A é 20. Se seu número atômico é 20, número de prótons, 20. Perfeito. Átomo B. Ele diz que o número de massa do átomo B é 40. E o número de nêutrons é 22. E agora, professor, como é que eu vou descobrir o número de prótons do átomo B? Quais informações que ele te deu? É só pegar o número de massa do átomo B e subtrair pelo seu número de nêutrons. Ora, se o número de massa é prótons mais nêutrons, eu tirando a quantidade de nêutrons que meu átomo possui, sobra o quê? Os prótons. Então, para o átomo B, se eu pegasse o número de massa, 40, e subtrair pelo número de nêutrons, que é 22, eu vou ter 18 prótons, que é esse número atômico. Pode perceber que A e B não vão possuir o mesmo número de prótons. Sendo assim, A e B não pertencem ao mesmo elemento químico. Átomo C. O átomo C também possui 20 prótons, igual ao átomo A. Então, eu posso afirmar que o átomo C e o átomo A, por possuírem o mesmo número de prótons e, por consequência, terem o mesmo número atômico, são eles que pertencem ao mesmo elemento químico. A alternativa que eu marcaria é a alternativa B. Deu para entender como a gente pode aplicar esses conhecimentos em uma questão?
química atômica? Próximo. É sempre bom ter em mente, pessoal, a notação geral de um átomo. Porque é em forma de notações gerais que vocês vão analisar as partículas atômicas desse átomo. Então, o X representa no centro o símbolo do elemento químico a qual este átomo pertence. Nós temos 3 elementos químicos: carbono, representado pelo símbolo C, cloro, representado pelo símbolo Cl, e ferro, representado pelo símbolo Fe. Tá? O A, que é o número de massa deste átomo, é o valor numérico que fica acima do símbolo atômico. Nesse caso, número de massa do carbono, 12, número de massa do cloro, 35, número de massa do ferro, 56. O Z representa o número atômico deste átomo. É o valor numérico que fica abaixo do símbolo atômico. Nesse caso, número atômico do carbono é o 6, número atômico do cloro é o 17, número atômico do ferro é o 26. Agora, só para a gente treinar. Aqui, através do símbolo atômico, a gente descobrir a quantidade de partículas, massa atômica e número atômico que o átomo possui. Para este átomo de cloro bem aqui, nome do elemento cloro, porque seu símbolo é o Cl. Número de massa, que é o A, é o valor numérico acima do átomo de cloro, que é quanto? 35. Número atômico do átomo de cloro, valor numérico que fica abaixo do símbolo atômico, 17. Número de prótons do átomo de cloro. Lembra que o número de prótons é o mesmo número atômico do átomo, também 17. Este átomo de cloro, ele é eletricamente neutro. Se é eletricamente neutro, a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. E o número de nêutrons desse átomo? Professor, como é que eu vou encontrar o número de nêutrons de um átomo? Basta eu pegar o número de massa desse átomo e subtrair pelo seu número atômico. 35 menos 17 vai dar uma quantidade de 18 nêutrons. Segundo exemplo, olha para este átomo de ferro. Nome do elemento químico, ferro, representado pelo seu símbolo Fe. Número de massa. Olhando para a notação científica, eu já sei que é o número de massa. 56, que é o valor acima do símbolo. Número atômico, 26, valor abaixo do símbolo. Número de prótons, quantidade de prótons igual ao número atômico, também 26. O meu átomo de ferro também é um átomo eletricamente neutro, sendo assim, quantidade de elétrons, também 26. E o seu número de nêutrons, professor? Basta eu pegar a massa do átomo e subtrair pelo seu número atômico, que eu vou encontrar o número de nêutrons, que nesse caso do átomo de ferro é 30. Tá? Agora, olha essa questão bem aqui. Essa questão aqui caiu uma vez, há anos atrás, em um processo seletivo tipo Enem, envolvendo números atômicos e números de massa. Olha o que diz a questão. As espécies químicas A e B, representando por esses átomos A e B, representam átomos com igual número de prótons. Então, a questão já te diz que esses dois átomos possuem o mesmo número de prótons. Se possuem o mesmo número de prótons, possuem o mesmo número atômico. Tá? Aí a pergunta é o seguinte: o número de nêutrons encontrado no átomo A e no átomo B é respectivamente quanto? A pergunta te pede para você dizer quantos nêutrons o átomo A possui e quantos nêutrons o átomo B possui. E agora, professor? Bem, seria fácil calcular se eu soubesse em quantidade qual a massa e qual o número atômico dos dois átomos.
Só que a massa, o número de massa desses dois átomos e os números atômicos desses dois átomos estão representados por equações matemáticas. Você vai ter que descobrir quanto é numericamente os números de massa e quanto é numericamente os números atômicos desses dois átomos para depois encontrar o seu número de nêutrons. Só que aí a questão te dá uma ajuda. Ele te diz que os dois átomos possuem o mesmo número de prótons ou têm igual número de prótons. Se esses dois átomos têm igual número de prótons, significa dizer que os seus números atômicos são iguais. Então, para eu sair dessa situação, o que eu faço? Eu posso igualar as equações matemáticas que representam os números atômicos destes dois átomos. 2x menos 10 igual a x mais 5. Como são equações matemáticas e eu quero transformá-las em valores numéricos, eu preciso encontrar quem, pessoal? O valor de x. Né? E igualando as equações que representam os números atômicos desses átomos, eu consigo descobrir qual o valor de x. Então, isolando x e calculando o seu valor, eu consigo descobrir que x vale 15. Já fiz metade da questão. Só que antes de encontrar o número de nêutrons, eu preciso saber quanto realmente vale os números de massa e os números atômicos desses átomos. Pego o valor de x e substituo em cada uma das equações que representam os números de massa e os números atômicos desses átomos. Substituindo esse valor de x em cada uma das equações, eu vou descobrir que o número de massa do átomo A é 45 e o número atômico do átomo A é 20. Também eu vou descobrir que o número de massa do átomo B é 43. E já que A e B possuem o mesmo número de prótons, o número atômico do átomo B também é 20. Descobrir os números atômicos e de massa dos átomos, já posso subtraí-los ambos para encontrar seu número de nêutrons. Átomo A, massa 45 menos o seu número atômico, que é 20, eu vou ter o número de nêutrons igual a 25. Átomo B, massa 43 menos o seu número atômico, que é 20, eu vou ter o número de nêutrons para o átomo B igual a 23. Então, sendo assim, eu consigo descobrir que o número de nêutrons do átomo A é 25 e o número de nêutrons do átomo B é 23. A alternativa que eu marcaria, letra A, porque é respectivamente na ordem. Tá bom? Isso é uma forma de aplicação, tá, conceitual dos números quânticos e partículas atômicas em uma questão de química atômica. Tá bom, pessoal? Agora, uma das partes mais importantes da nossa aula de hoje, íons. O que é um íon? Antes de tudo, um átomo ele pode ser encontrado eletricamente neutro na natureza ou ele pode ser encontrado em forma de íon. Mas, professor, o que é um íon? Um íon é um átomo que passou por um processo de transformação, de perda. Tá? O que seria um íon? Os íons são representados, basicamente, por essa carga bem aqui, pessoal. Toda vez que você encontrar um íon, ele vai ter essa carga bem aqui, olha. Mais 2, menos 2, mais 1, menos 1. É esse valor numérico acima do símbolo do elemento químico que vai ter o sinal de positivo ou negativo. Tá, professor? Eu já sei identificar o que é um íon. Tá? Já sei como ele é representado. Mas como é que eu sei que um átomo ele vai virar um íon ou não? Existem dois tipos de íons na natureza. Íons do tipo cátion, que são íons que vai ter esse sinal positivo acima, junto com um número qualquer, ou sem número, apenas o sinal. Ou eu vou ter um íon do tipo ânion, que vai ter um sinal negativo, acima do símbolo do elemento químico.
Qual a diferença desses dois íons, cátion e ânion? Primeiramente, vamos entender como é que um átomo ele vira um íon. Um átomo ele é eletricamente neutro. E o que é um átomo eletricamente neutro? Átomos que possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons na sua composição. Só que esse átomo ele pode perder elétrons. Se um átomo perde elétrons, ele deixa de ser eletricamente neutro, porque essa igualdade de prótons e elétrons foi desfalecida, foi quebrada. Quando essa igualdade é quebrada, o átomo deixa de ser eletricamente neutro e vira um íon. Agora, quando é que ele vira um íon do tipo cátion? Um átomo vira um íon do tipo cátion quando ele perde elétrons da sua eletrosfera. Se ele perdeu, a sua carga ficou positiva, porque ele vai ter mais partículas, mais prótons positivos no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Então, um íon que vem com uma carga positiva acima do símbolo do elemento químico, significa dizer que ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele vai se chamar íon cátion. Já existem átomos que ganharam elétrons a mais de outros átomos, ou seja, ficaram com uma quantidade de elétrons na eletrosfera maior que a quantidade de prótons no núcleo atômico. Quando isso acontece, quando o átomo ganha elétrons, ele fica com uma carga negativa, porque ele fica com maior quantidade de elétrons na sua composição do que prótons. E vocês sabem que a carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. Se ele ganhou elétrons, ele deixou de ser um átomo eletricamente neutro e virou um íon do tipo ânion. Tá, professor? E o que significa esse número junto com a carga? Esse 2 positivo e esse 2 negativo. O número junto com a carga representa ou mostra quantos elétrons esse íon perdeu ou quantos elétrons esse íon ganhou. Para o íon do tipo cátion, carga mais 2. Significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. Ficou positivo. Íon do tipo ânion, carga menos 2 ou 2 menos. Significa dizer que este átomo eletricamente neutro ganhou 2 elétrons, carga negativa. Deu para entender, pessoal? É basicamente íon. Então, o íon é uma espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Ele deixou de ser um átomo eletricamente neutro. Quando este átomo tem uma diferença de quantidade de prótons e elétrons na sua composição, ele não é mais um átomo eletricamente neutro. Ele se transformou em um íon. Tudo bem? Então, quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamado de cátion. Nesse caso, bem aqui, olha, este átomo de ferro tem uma carga mais 3. Não é mais um átomo eletricamente neutro. É um íon do tipo cátion, só porque ele perdeu elétrons. E quantos elétrons ele perdeu? 3 elétrons. Tá? Um íon do tipo ânion é um íon que, quando o átomo ele ganha elétrons e terá carga negativa, será chamado de ânion. Nesse exemplo bem aqui, este átomo de oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. Se ganhou 2 elétrons, ficou com uma carga negativa, menos 2. Então, pessoal, basicamente é isso a nossa aula de hoje, tá? Partículas atômicas, número atômico, número de massa e os tipos de íons que você encontra o átomo na natureza. Ou íon do tipo cátion, perde elétrons, ou íon do tipo ânion, ganha elétrons. Para íons com carga positiva, perdeu elétrons, representa um íon do tipo cátion. Íons com carga negativa, ganha elétrons, representa um íon do tipo ânion. Tá bom? Então, desde já deixo uma ótima aula para vocês e nas próximas aulas nós continuaremos com esses estudos atômicos. Tá bom? Grande abraço a todos.